Boa noite. Hoje a gente vai apresentar o nosso projeto para a matéria de ambientes imersivos na educação. A gente fez uma proposta de um EFEX virtual. O EFEX é um espaço de formação, experimentação e tecnologia para os professores. É um espaço dedicado à formação continuada de professores nas redes de ensino. Nós estamos aqui para apresentar a nossa proposta de uma formação dentro do espaço do EFEX, mas dentro também de um ambiente imersivo. Então, vou chamar a Alessandra, que ela vai mostrar para vocês um pouco como é o espaço do FX. Boa noite. Então, esse espaço que a Raquel comentou, ele foi desenvolvido pelo CIEB e ele tem todo um pensamento por trás dele, porque antes dele ser um espaço físico, ele é um ambiente, é um conceito de ambiente de aprendizado. Então, o CIEB desenvolveu para facilitar a construção desses espaços, tanto a parte de arquitetônica, quanto a parte de quais seriam os equipamentos ideais para estarem nesse espaço, quanto a parte de orientações para a formação desses professores. Então, aqui, para vocês conseguirem visualizar um pouco esse espaço, isso aqui foi um espaço já construído, né, com orientação, com base nas orientações dadas pelo CIEB. Então, ele é um espaço dinâmico, que ele pode ter várias formas de você organizar o layout dele, e ele também apresenta diversas ferramentas para utilização e experimentação em tecnologia. Pensando que esse espaço, para muitas redes, ele não é tão acessível, porque ele envolve um custo e uma disponibilidade orçamentária, eu e a Raquel, a gente pensou que talvez fosse interessante a gente criar esse ambiente imersivo, com realidade virtual, para que esses professores que não têm acesso a esse espaço pudessem experimentar, viver o que é esse conceito da FX, e também para tentar estimular alguns gestores a construir esses espaços nas suas redes. Então, o nosso artigo, ele se propõe a tentar verificar se existe alguma viabilidade, fazer uma pesquisa teórica sobre esses espaços e como qual seria a configuração ideal para a gente trabalhar sobre isso. E aí, pensando um pouco nessa metodologia, a gente identificou que a utilização de realidade virtual em ambientes imersivos, ela se dá na educação, ela começa a aparecer mais fortemente na educação com a redução de custos, a partir dos anos de 2013, mais ou menos, e ela começa a ter mais essa visibilidade. Outro ponto também para a gente avaliar é que existem poucas pesquisas voltadas para espaços de ambiente de treinamento para professores e algumas pesquisas voltadas para aula para alunos em ambientes imersivos utilizando realidade virtual. E essas pesquisas são muito controversas, algumas apresentam os resultados, outras nem tanto, e como a variedade e o objetivo de cada curso é muito divergente, é muito difícil a gente fazer uma comparação e ter uma consolidação com relação a impacto no aprendizado desses ambientes virtuais. A gente identificou também uma pesquisa que foi feita em 2018, com utilização de ambientes imersivos e realidade virtual para os professores, e eles buscaram avaliar não só o aprendizado dos professores nesses ambientes de treinamento, mas também se eles desenvolviam uma capacidade maior de se colocar no lugar dos estudantes. Os resultados dessa pesquisa, apesar de, comparando o ambiente real com o ambiente virtual, nem sempre ter grande divergência, mas eles demonstraram que ficou mais fácil, em algumas situações, os professores se colocarem no lugar dos alunos. Outro ponto importante que essa pesquisa traz é que quanto mais os professores têm familiaridade com a ferramenta, mais eles se sentem imersos e presentes dentro desse ambiente. Isso faz com que eles interajam mais e aprendam mais. Então, essa escala de aprendizagem também pode se dar a partir do momento que eles começam a utilizar muito mais esses ambientes imersivos. A metodologia que a gente usou para avaliar essa viabilidade desse protótipo foi uma pesquisa feita por Pantelides
em 2009, e ele cria alguns passos importantes para você fazer esse tipo de avaliação. O primeiro passo dessa pesquisa é fazer a avaliação, o objetivo do curso que a gente vai dar. E aí, para pensar um pouquinho mais sobre o curso, a Raquel vai apresentar o curso que a gente pensou em formatar para esse espaço, para esse protótipo. Bom, uma parte muito importante do EFEX são as diretrizes de formação. E foi usando esse caderno de diretrizes que a gente criou um template de formação, pensando em ambientes imersivos, em formar os professores em ambientes imersivos. Então, o nosso template passa primeiro por uma conceituação. O público-alvo dessa formação são os professores, e aí a gente pode formar professores de todas as etapas de ensino, das redes estaduais, redes municipais. A gente explica um pouquinho os objetivos dessa formação e por que é importante usar imersividade na educação. E a gente disponibiliza a infraestrutura mínima ali para a gente conseguir fazer essa formação. Essa trilha formativa ela foi criada em 3 módulos. O primeiro módulo ele vai ter 3 horas de duração, em que a gente vai falar um pouquinho do tema, a gente vai sensibilizar sobre esse tema. Vai ter um momento ali de experimentação por meio de uma metodologia chamada rotação por estações. Quando todos os grupos finalizarem, a gente vai para uma plenária, discutir e analisar tudo que foi visto nas estações. A partir da plenária, a gente vai conectar os professores com os conceitos. Então, aí vai ter um segundo momento. Esse momento é uma atividade para casa. E aí, depois disso, a gente volta para um terceiro momento, em que a gente vai retomar esses conceitos. Eles vão fazer uma experimentação a partir desses conceitos que eles viram nos últimos 2 encontros. E a gente vai propor o grande objetivo, o grande resultado dessa formação, que é esses professores criarem planos de aula utilizando ambientes imersivos. E aí, dando sequência na metodologia proposta, a gente selecionou alguns dos objetivos desse curso que fariam sentido para a gente trabalhar dentro da avaliação de se esse ambiente vai dar resultado ou não. E um dos pontos bem importantes é se o professor consegue, de certa forma, se sentir no lugar do aluno. Além disso, a ideia também é fomentar a utilização de tecnologia nas escolas e aumentar o engajamento dos professores na utilização de ambientes imersivos, como a Raquel bem colocou. Só que tem um ponto que é bem importante, é que a gente não pode transformar esse projeto tão caro e nem tão robusto de uma forma que ele não consiga ser acessível para os professores, seja porque ele exige uma máquina, um hardware muito potente, ou seja porque ele fique muito custoso também para o CIEB. Pensando nisso, a gente criou alguns parâmetros, e aí avançando na metodologia, definimos qual seria o nível ideal de realismo, e aqui é importante falar que não necessariamente não existe uma correlação direta entre sentimento de presença e aprendizado, então a gente consegue balancear um pouco isso, não necessariamente o professor se sentir 100% presente naquele ambiente significa que ele vai aprender mais do que um professor que se sentiu menos presente naquele ambiente. Então a gente tenta balancear um pouco as possibilidades da ferramenta e também certas flexibilidade, com a possibilidade dele participar usando um óculos 3D ou sem usar um óculos 3D, ele também conseguir participar dessa formação. E aí, concluindo, no artigo tem as configurações sugeridas, a gente vai até o nível 4 dessa metodologia. A ideia é apresentar a proposta internamente do CIEB para ver se a gente consegue desenvolver o protótipo a partir daí, mas o mais importante é a gente criar um estudo de caso, que a gente avalia a efetividade de realização de ambientes virtuais e imersivos no treinamento de professores, e também criar essa possibilidade de alguns professores que não têm acesso a essa infraestrutura na sua rede, de se sentir dentro de uma EFEX.